Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Eu decidi trazer essa aula aqui de última hora, junto com o Gustavo, a nossa primeira aula do curso de Operações Estruturadas. Essas aulas aqui nós fazemos lá no canal fechado de apoiadores. E a gente decidiu, eu e o Gustavo conversamos rapidamente, para trazer a aula aqui para todos vocês, para vocês olharem como que funciona o canal de apoiadores, nossas aulas, os professores que estão lá no nosso canal também. E, bom, eu vou passar a palavra para o Gustavo, para ele se apresentar rapidamente. Quem que é o Gustavo? Gustavo? Eu acho que a câmera do Gustavo travou. Que eu uso no dia a dia, na minha rotina de operações, e eu acredito que o grau de liberdade e criatividade que as opções permitem é... Eu não estou vendo sua tela, Gustavo. Gustavo? Alô? incomparável, por isso que eu adoro tanto o tema. Gustavo? Acho que agora voltou. Voltou você agora, somente. Se o pessoal ali do grupo fechado puder dar um feedback, se conseguir ouvir sua fala ou não. Senão a gente vai ter que ir lá para o canal fechado mesmo, porque aqui pode estar dando algum bug. Ou... A imagem do Gustavo está congelada. O Romano já passou um feedback ali. Vamos tentar novamente. Tá. Já entrei em contato aqui com o Gustavo. O que que aconteceu? Ele reiniciou o modem lá. Ele pediu 3 minutinhos, porque até reiniciar tudo ali, porque ele falou que todos os dispositivos dele estava caindo fora. Eu estou abrindo aqui para o pessoal do canal dos apoiadores poder falar. Se alguém puder me dar um feedback aí, se está me ouvindo, se está me vendo bem, que já está gravando essa aula. Boa noite, Renan. Boa noite. Fala, Jeff. Tô te ouvindo, sim. Beleza. Só para eu dar uma introdução aqui, como vocês me conhecem, meu nome é Alex. Nós temos esse canal aí, o canal Alex Economia, faz mais de um ano já, 1 ano e meio, creio que já deve estar indo. E o intuito do canal do Apoiadores, que eu abri, esse canal fechado, além de manter o canal principal ali com os colaboradores, os apoiadores que mantêm financeiramente o canal, trazer mais novidades, trazer mais atualizações e manter as custas do canal aqui que está aberto para todos, o canal aqui público. Tá? E o que tem de diferente ali no canal de apoiadores? Ali no canal de apoiadores, estamos em mais de 100 pessoas ali, tem desde traders, gestores de family office, gestores de assets, agente autônomo, tem pessoa que está aprendendo a investir, tem pessoas já que está no mercado desde o pregão Viva Voz ali que está com a gente que opera dólar, índice, ação, tem gente que só está ali por curiosidade para aprender um pouco mais sobre investimentos. Enfim, o ambiente lá é bem diversificado. E um intuito também no canal fechado é trazer aulas mensalmente, semestralmente, aulas diferentes de vários temas com os próprios apoiadores ali.
Nós temos ali o Jeff, que a gente conversou um pouco hoje, ele domina a área de Quant, a gente está pensando em trazer algumas aulas, nós já tivemos aulas sobre tape reading, tivemos várias aulas de fechamento, falando um pouco do contexto geopolítico, tivemos aulas também na questão de curva de juros lá com o Lucas Faria, já no começo do canal de apoiadores, e agora esse curso aqui, que nós estamos fazendo junto com o Gustavo Papetti, é um curso de operações estruturadas. Eu vou liberar aqui para ele falar e para ele compartilhar a tela dele ali com a gente. Boa noite, Gustavo. Tá conseguindo acessar agora? Vou aguardar ele entrar aqui. Pronto, acho que agora eu voltei. Agora sim. Eu estava dando uma introdução para o pessoal, comentando ali como que são nossas lives, nossas aulas ali no canal fechado. Agora pode se apresentar, Gustavo. Vamos lá. Opa. Alô? Tô te ouvindo. Ainda não? Tô te ouvindo. Você tem que apertar Agora uns três sim. pontos. Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza. Vamos lá. Se apresenta rapidamente e pode falar um pouquinho do curso aí que você está fazendo. E já começamos aí na nossa primeira aula. Já falei bastante aqui, uma introdução para o pessoal. Pessoal, primeiramente, desculpa o atraso, né, porque a internet sempre cai na hora que a gente precisa. Meu nome é Gustavo Papetti, sou professor de Física por formação, analista de investimentos por opção. Sou sócio de uma research que está nascendo, né, que a gente está começando a colocar ela em linha de produção, chama-se Dracar Invest. Se quiser depois conhecer nosso trabalho, é dracarinvest.com.br. E dentro da Dracar, eu sou estrategista de alocação, né, cubro toda a bolsa praticamente. E pelo fato da gente ter uma cobertura tão grande, acaba usando muito das opções para sugestão de hedge de carteira para os clientes. E opções assim, dado a minha predisposição, né, na física a assuntos mais complexos, eu acho que o Alex entende bem isso também, por ser físico, eu me identifiquei muito, tanto pelo desafio intelectual, né, pelo fato de ser um assunto desafiador, como também pela liberdade criativa, né, que as opções permitem que a gente adote na hora de construir e pensar estratégias de alocação e de exposição no mercado. É isso aí. Hoje o tema Certo. que eu escolhi para começar, na verdade é um tema que eu... Só começar a gravar a tela aqui. Um tema que eu gosto, né, de startar a nossa conversa em opções Deixa eu só ligar aqui, pronto. Eu acho que sempre que a gente vai falar de opções, a gente tem que começar a falar de 3 pontos-chave, assim, né? Que é o preço, o tempo e a volatilidade. Apesar que aqui no tópico, né, no título da aula, eu coloquei fora dessa ordem, né? Eu coloquei preço, volatilidade e tempo. É importante que a gente entenda esses 3 pontos, porque antes da gente falar de Black-Scholes e, consequentemente, a gente falar das gregas e a gente ir evoluindo, né, para estimativas e precificação de volatilidade, enfim, aí operações delta neutro. Isso eu já estou, obviamente, né, pulando lá para frente, estou pulando os spreads, né, as operações de trava, que são mais simples e que muita gente realiza porque dentro das opções elas acabam sendo um pouco mais simples de entender. Eu acho que para a gente conseguir ter uma boa compreensão lá na frente, bastante segurança sobre o tema lá na frente, a gente precisa conversar de forma bem mais rasa, né, aqui, nesse momento, nessa primeira aula, para que a gente consiga solidificar bem esses 3 conceitos e qual é a importância deles de fato nas opções. Bom, de qualquer forma, assim, todas as opções são precificadas a partir de 2 fatores de preço. Então, quem conhece um monte de opções sabe que existem 5 fatores de precificação. Mas para a gente chegar no preço da opção, além desses 5 fatores, a gente tem que levar em consideração 2 fatores básicos. Né? Que um é o valor verdadeiro daquela opção e o outro é o valor de prêmio de risco, o valor de expectativa que aquela opção me dá ou me permite ter. Né? Para que fique mais claro, eu vou deixar da seguinte forma. Se eu tenho uma ação que custa hoje R$30, existe uma classificação que a gente não fez naquela aula introdutória, acabou não dando tempo, não consegui encaixar ela,
quem quiser anotar, né, num pedacinho de papel, depois eu tenho um resuminho que eu estou devendo, inclusive, falando, né, sobre essa classificação. A gente classifica as opções dentro da escala de preços da ação. A gente classifica as opções em 3 grupos. O grupo dentro do dinheiro, o grupo no dinheiro e o grupo fora do dinheiro. Então, dentro do dinheiro, ou in the money, ou ITM, né, in the money, é aquela opção que hoje ela está te dando exercício financeiro, né? Ela está te dando uma vantagem financeira. O que é uma opção in the money? Eu estou comprado num strike 25, eu paguei menos de R$5 e a ação está 30. Então, vamos supor que eu comprei uma opção com strike no 25, a ação hoje está 30, mas quando eu comprei a opção, ela estava 2,50. Ou seja, essa opção ela já me dá um exercício lucrativo. Existe até um certo conflito de interpretação. Existe aqueles traders que chamam de, dentro do dinheiro, qualquer opção que esteja abaixo de 3 ou 5% do valor que você está vendo na tela, mas, de qualquer forma, a opção dentro do dinheiro é a opção que te dá vantagem financeira. Então, para te dar vantagem financeira, não depende só do strike dela, depende de quanto você pagou por ela. Tem sempre esse ponto também a ponderar. Então, essa opção, a gente fala que ela tem um valor intrínseco, ou seja, ela te dá uma vantagem. Você pode comprar por R$25 algo que está valendo 30, e o seu custo final ainda é R$27,50, você tem esses R$5, na verdade, são um valor intrínseco. Então, no momento em que a ação está 30 e a opção, e o strike é 25, então entre o 30 e o 25, esses R$5 é valor intrínseco, é o valor verdadeiro que essa opção te dá de vantagem operacional, né? Uma opção no dinheiro, ou at the money, ATM, é uma opção que o strike e o preço da ação são muito próximos. Não necessariamente iguais, eles são muito próximos. O jargão do mercado fala que são as opções que estão no game, né? São as opções que têm maior prêmio de risco. E aí, quando a gente for falar de Black and Scholes, a gente vai entender matematicamente o porquê. Hoje a gente vai dar uma raspada nesse tema, mas não necessariamente se aprofundar nele. Então, as opções at the money, ou no dinheiro, são as opções que têm o strike praticamente igual ao preço da ação naquele momento. Então, vou dar um exemplo. Estou operando Petrobras, não tenho a absoluta certeza do preço de fechamento da Petro, mas eu estou chutando aqui que ela deve ter fechado hoje perto dos R$29,80, R$30. Então, qualquer opção que tenha strike nos R$29,80, R$30 é uma opção no dinheiro, ou at the money, certo? E a opção fora do dinheiro, ela é uma opção que tem o preço, né? O preço o strike é acima, ou seja, ele é mais caro do preço da ação naquele momento. Certo? Então, essa classificação, da forma como eu estou falando, ela é válida para as calls. Ou seja, as opções dentro do dinheiro, elas têm um valor verdadeiro. A opção no dinheiro e a opção fora do dinheiro, elas têm mais valor de expectativa. E elas têm, no caso das opções fora do dinheiro, elas não têm valor intrínseco nenhum, elas não têm um valor verdadeiro, é só expectativa. Você está pagando os prêmios de risco de poder comprar hoje algo que você acredita que lá na frente vai estar valendo muito mais. No caso das puts, é só inverter o raciocínio. Então, se eu comprar uma put hoje, que ela me dá o direito de vender com vantagem financeira, né? Um ativo mais caro do que ele está valendo agora, então essa é a opção dentro do dinheiro. Tem uma vantagem financeira e isso é o que a gente classifica como dentro do dinheiro. Então, no caso da put, é invertido. Na put, eu tenho que ter um strike que está mais caro do que o preço da ação. Preço do strike igual ao preço da ação, tanto para call quanto para put, é at the money, né? É a opção no dinheiro. E se a opção não me dá vantagem financeira, ou seja, o exercício dela não é lucrativo para mim, isso no caso das puts, é você ter um strike abaixo do preço que você está vendo na tela para a ação. Então, se eu não tiver vantagem financeira, eu estou fora do dinheiro, né? Então, eu gosto de trocar, assim, quando eu estou explicando para alguém, eu gosto de trocar o no dinheiro. Em vez de falar at the money, quando você está começando o tema, né, quando você está começando a engatinhar em opções, em vez de você falar no dinheiro, dentro do dinheiro, é exercício lucrativo ou vantagem. Troca por vantagem financeira. Fora da vantagem financeira, ou seja, você não está tendo vantagem em exercer aquela opção. Isso é o fora do dinheiro. Na vantagem financeira, está na emergência ali. Estou com preço de ação quase igual ao preço de strike.
ok? Espero que tenha ajudado. O importante disso que eu acabei de falar, quando eu tenho quando eu tenho uma opção de comprar um ativo a R$ 32 e ele está valendo hoje 30, uma opção de comprar é uma call. O ativo está valendo 30. Só que eu tenho uma call a R$ 32 de strike, ou seja, R$ 2 acima do que a ação está valendo agora. Não existe valor verdadeiro para essa opção. Ela não me dá vantagem nenhuma agora. Eu só tenho expectativa de preço. Então, quando a gente vai falar do preço de uma opção, que é o que eu estou destacando aqui como prêmio, eu tenho um valor que é verdadeiro, que é o intrínseco, que é aquela diferença entre o preço da ação e o preço de strike. No caso da call, quando o preço da ação é mais barato do que o strike, esse valor verdadeiro, essa vantagem financeira. E a expectativa, ou seja, o custo da oportunidade. Você está comprando agora algo que existe uma probabilidade de te dar vantagem financeira. Então, o prêmio de risco é o valor extrínseco. E o valor verdadeiro da ação é o que a gente chama de intrínseco. Toda opção ela tem esses dois fatores básicos de precificação. Então, antes da gente falar de Black-Scholes, antes da gente falar de... a gente tem que entender que todo o prêmio de uma opção esses dois fatores, o valor verdadeiro e o valor extrínseco. Tá? É importante entender, toda opção fora do dinheiro, seja ela uma call, seja ela uma put, elas não têm valor verdadeiro, elas só têm expectativa de valor, né? Uma expectativa de vantagem financeira. Principalmente quem já operou o famoso pozinho, né? São as opções fora do dinheiro, tá certo? Existem outras classificações que a gente não usa muito, que são as deep in the money, quando a opção é muito abaixo, no caso da call, o valor do strike é muito inferior ao preço da ação agora. Por exemplo, eu tenho direito de comprar Vale a R$ 30, a Vale está valendo 85. É uma opção deep in the money, mesmo que seja R$ 75, algo que está valendo 85, ou seja, é muito, né? Para ter uma noção de quanto que ela está dando de vantagem financeira, ou quanto que seria o valor verdadeiro dela naquele momento. Como no Brasil, no caso das deep in the money, a gente não tem liquidez, eu nem entro nesse tema, não faz sentido, né? Então, assim, valor intrínseco é o valor verdadeiro, e aqui eu deixo bem destacado, né? O valor verdadeiro é no call strike menos valor, tá certo? Aí eu coloquei um print aqui do Profit. Alguém só pode me falar se está dando para ver certinho, se está embaçado, se precisa que eu dê uma ampliada para a gente ver melhor. Eu vou comentar de alguns strikes aqui. Gustavo, ainda não compartilhou a tela. Poxa, não? Ainda não. Nossa, eu tô falando aqui 1.000.000, cara. Putz, eu tinha compartilhado a janela e aí não habilitou. Enfim, perdão. Tudo que eu falei tá aqui na tela agora. Me desculpa. Aqui. Essa tabelinha aqui é um print do Profit, né, do Profit Chart. Ainda não mudou, a plataforma de opções lá, a ferramenta de opções é a mesma. O que eu estava comentando, então, sobre valor intrínseco e valor extrínseco vai estar nesse slide, tá? Para quem perdeu aí ou para quem se confundiu com alguma coisa. Como eu comentei, né, só tem valor intrínseco, só tem valor verdadeiro as opções que estão dando exercício lucrativo, né? Ou seja, aquelas que têm um valor de... o valor da ação é maior do que o valor do strike naquele momento, tá certo? Então, aqui eu tenho a seguinte representação. Aqui na tábua de preços, a gente tem os menores em cima, o maior abaixo, do lado esquerdo, assim como a gente tem as compras, né? Então aqui são as calls. Do lado direito, a gente tem as vendas, as puts. Então, call do lado esquerdo, put do lado direito. Como eu comentei naquela outra aula, né, no Brasil, praticamente todas as puts são europeias, né, são do tipo europeu. O Profit mostra para a gente, através desse desenho aqui, se ela é do tipo americana ou se ela é do tipo europeu. E aí vale lembrar, né, a americana dá exercício até na data do vencimento, você pode exercer ela a qualquer momento entre a data de hoje e o exercício, e as europeias só dão essa possibilidade no dia do vencimento. Então, pessoal, assim, aqui ó, a gente tem valor intrínseco, valor verdadeiro, valor extrínseco é o prêmio da opção, tá certo?
olhando para essa janelinha, essa linha azul, ela é no dinheiro. Ela é aquela opção que tem o preço de strike, aí aqui tem o strike, ó, 96,74, tá certo? A ação está valendo nesse dia 97,11. Tá, agora que compartilhou a tela, tá todo mundo vendo direitinho aí? Tá embaçado? Tem alguma reclamação aí? Dá um feedback, por favor. Opa, desculpa, Gustavo, não estava liberado no microfone. Estou enxergando bem, tá bom a imagem. Beleza, tá ótimo. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho os strikes aqui, né, orientados de cima para baixo em ordem crescente. Do lado esquerdo call, do lado direito put. Eu vou pegar essa região aqui, ó. Essa região aqui em cima, onde eu estou circulando com o mouse, é a região das opções call, né, das calls dentro do dinheiro, a linha azul. E aí essa opção e essa aqui, a primeira de cima e a primeira de baixo, são as opções no dinheiro, tá? E daqui para baixo são as opções fora do dinheiro. Ou seja, para que eu iria querer comprar o direito de comprar 97,74 pagando R$3 ou 2,89, né? 2,93, tem um spreadzinho aqui de 4 centavos. Para que eu ia querer pagar? Ó, se eu for agredir o mercado, 2,93 mais 97,24, se eu posso comprar agora o 97,11. Então, essas opções aqui, elas estão fora do dinheiro. Elas só têm valor extrínseco, elas só têm prêmio de risco. No caso das puts, inverte. E no caso das puts, por ser invertido, eu tenho as opções dentro do dinheiro, aquelas que me permitem vender a ação no dia do vencimento, né, a um preço maior do que o preço de mercado, no dinheiro, a linha azul, e fora do dinheiro, aquelas que hoje não estão me dando vantagem financeira, né? Ou seja, eu teria que vendê-las abaixo do preço que eu estou vendo na tela para que é ativo. Outra orientação rápida, né? Precisa ficar olhando, é ver quando a opção está no dinheiro, que eu acho que é o ponto mais fácil de encontrar, porque vai ter a referência aí do preço da ação. É só olhar quando está mais caro é porque está dando vantagem financeira. Quando está mais barata é porque não está dando vantagem financeira. A mesma coisa para as calls e para as puts. Pessoal, qualquer dúvida, só dá um toque aí. Outro ponto que a gente considera aqui na hora de fazer essas referências, né, é que aqui, ó, o valor intrínseco, como eu tinha comentado, a gente tem a ação está 97, o strike é 92, então 97 menos 92, para mim, ó, valor intrínseco, preço da ação, 97 menos 92, esse é o valor que eu tenho como sendo verdadeiro, né? Aquele que realmente dá o preço da vantagem financeira que eu tenho para aquele ativo. O valor extrínseco, ele é justamente o preço da opção, aí fica um pouco meio que redundante, né? Porque ele seria o preço da opção menos o que você tem de valor intrínseco, né? Ou seja, se eu pegar aqui o preço da opção é 5,86, certo? Ou melhor, se eu quiser comprar é 6,14. Se eu quiser comprar é 6,14, 97,11 menos 92,24 vai dar um valor menos 14. Então, entre o valor intrínseco e o preço da opção, né? Risco, ou seja, o valor extrínseco dessa opção. No caso aqui, estaria dando, para esse destaque aqui, R$1,13. Um ponto importante aqui, já falando um pouco de operação, né? Como eu comentei com vocês, aqui no Brasil a gente tem uma fraca liquidez quando a gente sai do dinheiro, assim, quando a gente fica fora das opções que estão no dinheiro ou daquelas que têm o preço de exercício igual ao preço da ação ou muito próximo do preço da ação naquele momento, a gente tem uma queda violenta da liquidez. E então é muito comum a gente começar a ver grandes aberturas no spread, né, entre a compra e a venda. Uma boa referência, que não é a regra, que não é a teoria, mas é só uma referência para você saber mais ou menos até onde os formadores de mercado, né, os market makers, vão dar liquidez na compra e na venda, é pegar na metade do spread. Tá? Isso não é uma regra, a gente vai ver que existe uma calculadora com uma fórmula bem robusta para dar o preço teórico. Obviamente que a gente não compra por preço teórico, porque todo mundo tenta ganhar um spread em cima, mas uma ideia básica para você não ficar perdido num book cheio de spread é olhar ali mais ou menos a média entre a compra e a venda para já te dar uma boa referência.
O detalhe que eu ia... Tá dando um eco, acho que tá dando um eco ligado. Aí, fechou, valeu. Nunca, em hipótese nenhuma, exceto se realmente não tem spread, né? Se a gente tem uma liquidez mais robusta, como é no caso da Petro, as opções no dinheiro do mês corrente, a gente nunca opera no mercado de opções. A gente nunca clica no botão mercado. A gente pendura a ordem ou agride a primeira oferta de venda, no caso da compra, ou agride a primeira oferta de compra, no caso da venda. Né? Mas clicar a mercado, principalmente em mercados que têm deficiência de liquidez, é estragar a operação. Isso é fato. Né? Clicar compra mercado, venda mercado, se você estiver trabalhando com mais de um lote padrão, é bizarro, é erro de principiante. E assim, pode pegar uma opção que seja barata e tentar ver se ela tiver um spread muito grande ali ou baixa liquidez. Você clicou a mercado, você vai arrastar preço. É bem legal fazer uma vez na vida só, depois não é mais. Uma coisa que eu acho bem interessante para a gente acompanhar quando a gente fala de valor intrínseco, né, e quando a gente fala do valor do prêmio de risco e do valor verdadeiro das opções, é que eles dão uma boa noção para a gente, né, de o quanto que essa opção está me dando de vantagem financeira pela probabilidade dela me dar exercício. Então, quanto maior for o valor intrínseco, maior é óbvio, né, a probabilidade de que aquele ativo me dê uma vantagem financeira. E o inverso também é verdadeiro. Todas as opções que não têm valor intrínseco, elas têm uma probabilidade menor, óbvio, né, de me dar vantagem financeira no exercício, ou seja, de que ela seja para mim uma boa opção de adquirir hoje. É por isso que tanta gente opera opções fora do dinheiro, porque como elas têm só prêmio de risco, elas valem menos e pelo fato de valer menos, eu posso me alavancar. Né? É um potencial alavancador de operações. Aí eu vou entrar num outro detalhe, que aqui já um pouquinho mais teórico do ponto de vista de matemática. Mas é simples. Como é que eu defino o preço de uma call? Enfim, como é que a gente definiria o básico do preço de uma call? Como que eu faria para desenvolver esse raciocínio? Qual que será o ponto de partida? Black & Scholes e Merton, o que eles tinham na mesa? Obviamente que já era um pouco mais avançados, aí existiam outros métodos, né, de precificação de opções. Mas quando a gente vai falar em precificação de opções, eu estou tentando fazer vocês pensarem no ponto inicial. Assim, como é que eu dou preço para um negócio que vai me dar um direito de compra ou um direito de venda numa data futura? E o fato de ser na data futura já dá para a gente uma primeira pista. Então, assim, eu tenho o preço da ação hoje, né? Eu quero negociar um ativo que me dá um direito. Então, assim, eu sei que vão existir dois momentos distintos no tempo, o hoje e a data do vencimento. E aí, como a gente sabe que no mercado todo mundo que coloca o dinheiro no tempo, quando a gente olha para o dinheiro aplicado em qualquer ativo, né, alocado em qualquer posição, ao longo do tempo, o tempo tem um impacto nesse preço. E aí, o que eu queria destacar com vocês é assim, o strike que você está vendo na tela hoje, então, por exemplo, eu tenho uma opção de compra da Petro a R$30, sendo que a Petro também está R$30. Será que o valor intrínseco dessa opção ele é zero? Será que ele realmente é zero? Ele só vai ser zero se no dia do vencimento, ou seja, no dia que a opção vence, a ação tiver R$30 e a opção tem strike exatamente R$30. Aí ele seria zero. Porque se eu comprar um dia antes, eu estou podendo comprar um dia antes, ou seja, eu vou ter um desconto de um dia pelo fato de eu estar comprando hoje algo que vence amanhã. Então, o fato de ter um intervalo de tempo e o mercado financeiro como um todo, né, se sustentar em cima de uma taxa de juros, ou seja, o valor do dinheiro no tempo, consequentemente a gente consegue descontar para hoje o valor desse strike no futuro. Quem não entendeu o que eu falei, essa formulinha aqui, ó, nada mais é do que a formulinha do valor futuro, ou melhor, a fórmula dos juros compostos. Então aqui seria o present value, né, o valor presente, o valor hoje, aqui em cima o valor futuro e aqui embaixo os juros. Né? E aí o que acontece? Eu estou trazendo para hoje o preço daquele strike lá no futuro descontado pela taxa de juros.
Então, esse é o preço do strike hoje. Então, o valor teórico de uma opção, se a gente não considerar os fatores de probabilidade, de volatilidade, né, a volatilidade, se não considerar aquilo que realmente fez de Black-Scholes e Merton, né, os idealizadores da fórmula de Black-Scholes, se a gente não considerar esses fatores, esse aqui é o pontapé inicial, esse aqui é o esqueleto da precificação de uma opção. Então, eu vou pegar o strike lá na data futura e vou trazer ele a valor presente. Uma vez que eu faço isso, descontando, né, pela taxa de juros, eu vou ter o preço da ação e a diferença do impacto que os juros têm naquele strike na data de hoje. Ou seja, o quanto que eu teria que pagar hoje por algo que eu vou ter o direito de exercer lá no futuro. Eu trouxe um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar bem claro, e depois quem quiser anotar e fazer na mão, né, tá aqui a formulinha, nada mais é do que a formulinha dos juros. É pegar, então, aqui qual o valor intrínseco de uma call, né, de uma ação que custa hoje R$20, sendo o strike da ação também, da opção, perdão, R$20, e o meu vencimento vai ser daqui 3 meses. Só que sempre lembrando que quando a gente considera aqui no Brasil tempo, a gente considera dias úteis e taxa, né, a taxa é 1% ao mês. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar lá o R$20, que é o preço da ação hoje, e vou pegar o strike de R$20 e vou descontar a taxa de juros. Né? Vou descontar essa taxa de juros aqui. E aí seria aproximadamente R$1,16. Certo? É o preço, ou seja, R$20 menos o preço do strike trazido a valor presente. Daria esse R$1,16. Só que esse R$1,16 ele é um valor intrínseco, ou seja, ele é o valor verdadeiro desse ativo. Quem trabalha com renda fixa sabe, isso aí seria um P1. Né? Eu tenho um preço hoje de algo que eu só vou ter que pagar, um principal que eu vou ter que pagar lá na data futura. Aqui eu não estou falando nada de probabilidade. E é aí que entra a fórmula de Black-Scholes. Né? Quando a gente olha para o gráfico verdadeiro de uma opção, e isso aqui só vai ser a base do que a gente vai conversar nas próximas aulas, quando a gente olha verdadeiramente para o preço de uma call, eu estou construindo aqui o gráfico, né? A gente tem, então, essas 3 classificações, fora do dinheiro, no dinheiro e dentro do dinheiro. Espera aí que tá... sim, perdão. Aqui é o seguinte, né? Se eu comprar essa opção com strike no 20 e o preço da ação cair, essa opção ela passa a ser a opção de compra no 20 com o preço aqui no 1, o preço da ação aqui no 1, ela é uma opção fora do dinheiro. Então, de novo, né? Se eu comprar uma call com strike no 20 e a ação cai, essa opção que eu comprei aqui no 20, ela fica fora do dinheiro. Ela não me daria exercício lucrativo. Agora, eu comprei uma opção com strike no 20, a ação estava 20. A ação sobe de preço, ela passa a ser, aqui a opção do 20, ela passa a ser uma opção dentro do dinheiro, certo? O problema maior é que o risco, ou seja, a probabilidade, ela fica mais difícil de ser medida justamente nas opções que estão no dinheiro, porque é aqui que a gente tem a incerteza maior do preço da ação. Se a gente olhar hoje, e a gente poderia fazer até uma enquete para isso, né? Se a gente olha o preço da ação hoje da Petro, e sem olhar aftermarket nos Estados Unidos, né, para a ADR lá, sem olhar o preço do petróleo, sem olhar nada, chutando agora, assim, vale fazer uma enquete agora. Quanto será que abriria amanhã a Petrobras? Se o Bolsonaro não fala nada, se a gente não vê preço do petróleo, se a gente não vê ADR, se a gente não vê mais nenhuma outra empresa petroleira. Agora, um chute, uma estimativa. Será que a ação da Petro amanhã vai a R$45 na abertura? É improvável. Será que a ação da Petro amanhã abriria R$20 às 10 horas? É improvável. Então, agora se a gente for fechando, né, esse spread, por exemplo, será que amanhã a probabilidade de a Petro abrir a R$30,50? Será que amanhã a Petro pode abrir a R$29,15? Conforme a gente vai chegando perto do fechamento de hoje, ou enfim, do momento, daquele preço que a gente está vendo naquele momento, a incerteza ela passa a ser grande para o que vai acontecer próximo dessa região.
E a incerteza passa a não ser tão grande quando a gente se afasta daquela região do preço agora, do preço nesse momento. Por quê? É improvável que vá subir a R$ 45 na abertura, é improvável que vá cair a 10, R$ 15 na abertura. Então, nessas regiões, eu não tenho muita incerteza, eu tenho mais incerteza na região de preço agora. É onde o valor extrínseco de uma opção é maior. É onde a gente tem o maior game, que a gente fala, né? Onde o jogo realmente acontece, nas opções que estão no dinheiro, ATM, né? Strike muito próximo do preço do preço daquele momento da ação. Pessoal, esse primeiro ponto, ele falava desses temas. Se alguém quiser fazer algum comentário. Saiu dos slides aqui, só para avisar, tá aparecendo na sua área de Sim, trabalho. sim, sim. Eu vou colocar outra aqui. Seria a continuação dessa aula. Então vamos falar um pouquinho mais de valor extrínseco. Eu tenho uma reunião agora às 8h30, eu não vou conseguir terminar essa aula, mas enfim, ela fica gravada, a gente retoma do ponto que eu terminar, que eu encerrar, perdão, né? E aqui a gente vai falar o seguinte, espero que vocês tenham compreendido que a maior incerteza, ou seja, o maior impacto no preço extrínseco de uma opção, ele vai ser naquela região que o preço está agora, porque é ali que eu não sei o quanto que vai mudar daqui 5 minutos. Tem gente que acha que a Petro vai abrir 31, tem gente que acha que vai abrir 28. No leilão a gente vê a correria. Ou seja, no leilão a gente já mede a força. Se a gente conseguir, no caso principalmente das opções de Petro, que elas já têm bastante liquidez logo na abertura, se você abre um Superdom ali, um book de ofertas, de uma opção da Petro no mês corrente, né, que é o mês de maio agora, às 10 horas da manhã, 10h05 da manhã, assim que a ação sai de leilão, você vê que as opções elas ficam muito, muito, muito voláteis, muito mais do que a ação fica, né? Justamente porque você tem um nível muito alto de incerteza e lá na microestrutura da ação, do ativo objeto, a volatilidade está muito alta. Então, assim, por mais que o algoritmo consiga calcular o preço teórico, consiga calcular a expectativa e fazer uma precificação correta desse valor extrínseco, eu não tenho tanta oferta. E isso acaba provocando mais volatilidade, ou seja, mais incerteza, aumenta ainda mais o prêmio de risco. Pena que são frações, às vezes, de segundos, mas, enfim, duram pouquíssimo tempo para que a gente consiga, né, até gravar e usar isso de exemplo aqui. Mas o importante é que entenda, né, o fato até de não ter tanta liquidez no ativo impacta diretamente também na precificação das opções. Aí eu continuo, eu sou meio apaixonado pela Vale, eu tenho uma relação de amor e ódio com ela. Vocês vão ver que todos os meus slides praticamente falam dela. Então, quando a gente coloca aqui, né, valor extrínseco e valor intrínseco, a gente vê que, eu queria que vocês reparassem bem aqui nessa região, ó, um valor extrínseco das calls, esse retângulozinho branco, e o valor extrínseco das puts é esse aqui. E aí eu queria fazer essa sugestão para que você olhe aí para a tela, logo na região da linha azul, que são as opções no dinheiro, olha aqui em cima no caso das calls, né? Olha aqui embaixo no caso das calls, olha aqui em cima no caso das puts, olha aqui embaixo no caso das puts, e logo você vai reparar que a região que tem maior valor extrínseco é justamente, como eu estava comentando, a região próxima do dinheiro aqui, né? A região próxima do que está sendo negociado agora. Porque é onde a gente tem a maior indefinição para o mercado, onde a gente tem a maior incerteza para o mercado. Então é onde a gente tem justamente o maior prêmio de risco. E é interessante que se a gente jogasse isso aqui num eixo, na verdade, se a gente jogasse isso aqui num gráfico, né? num par de eixos aí, e a gente colocasse esses valores, né, na abscissa aqui, ó, no eixo horizontal, a gente teria uma concentração aqui, uma curva normal, né, de concentração, ou seja, de aumento, perdão, né, de maior amplitude, justamente nas opções que estão no dinheiro. Tá? É legal falar de curva de distribuição normal, porque a gente vai usar bastante esse conceito aqui, principalmente quando a gente falar de probabilidade, quando a gente falar de expectativa e, portanto, de volatilidade. Né? Então, como eu comentei, né, as opções
at the money, as opções que estão no dinheiro, são aquelas que têm o strike que orbita aqui, né, essa linha azul. E, obviamente, que todo mundo acho que aqui opera, né, sabe que o preço fica mudando constantemente, então essa região ela vai mudando. Tem hora que aqui os R$100,74, que é o que está atrás dessa marquinha amarela, ele é a opção no dinheiro. Tem hora que caiu R$1, então é o 99,74 que é no dinheiro. Os R$100 já ficaria fora do dinheiro, enfim. O fato de mudar o tempo todo também faz mudar essa classificação ao longo do dia, às vezes ao longo da hora até, né? Aí eu trouxe aqui algumas, assim, as formas mais óbvias de se precificar a volatilidade. Então, eu coloco aqui uma das formas que eu uso para medir, para tentar entender qual que é o range de negociação, qual que é a amplitude de oscilação dos ativos. Aqui é um gráfico de Petrobras de 4 horas. O anterior, aqui, é um da ENBR3. Ela é uma empresa de energia elétrica, né? Ela trabalha em todas as pontas da energia elétrica, geração, transmissão. Ela também trabalha no mercado livre de energia elétrica. E como praticamente todas as empresas de energia elétrica, né, todas as concessionárias de serviços públicos, ela tem uma baixa volatilidade, já que o caixa dela é previsível, ela tem contratos longos e tal. Então, ela é um ativo mais defensivo. A gente vê ela vários dias negociando com baixa vol, né, mudando aqui de 20 para 20,50. No caso das operações de venda de volatilidade, é esse tipo de ativo que a gente gosta de operar, porque eu fico vários dias vendo o ativo oscilando muito pouco, né? Então, se eu tiver um método, um critério de negociação que seja que tem uma alta probabilidade, ou melhor, que tem uma boa assertividade, né, o que me deixa confortável para operar, eu teria essa possibilidade aí de ir construindo operações desde as formas mais rudimentares de se medir volatilidade, que aqui eu tenho uma banda de Bollinger, tá, com padrão, ó, aritmética de 20 e 2 desvios padrão para cima e para baixo, né? E o interessante da banda de Bollinger, que eu acho que ela é muito didática quando a gente fala de volatilidade, é porque assim que a banda fecha, significa que você tem uma diminuição do desvio padrão, ou seja, a volatilidade diminuindo. O que é a volatilidade? A incerteza sobre o próximo preço. Então, quando a banda está fechando, significa que eu já estou no momento de baixa volatilidade. E aí, sim, dá para operar errado. O cara que, por exemplo, está aprendendo gráfico, ele espera um rompimento para ele comprar. Aí compra topo, o preço cai. O cara está medindo lá, parece que formou um pivô de baixa, ele espera o rompimento para vender. Aí ele vende mínima, o preço sobe. Por quê? Porque o cara esperou o padrão, ou melhor, né, acreditou que o padrão ia se formar depois que ele já deu todas as indicações para o mercado. Quando a gente opera volatilidade, não é tão diferente assim. Sempre existe esse risco. Tem alguns colegas que eu tive como referência também e já comentaram desses erros iniciais, que é você esperar a sua métrica de volatilidade diminuir para que daí psicologicamente você se sinta mais confortável para vender volatilidade. Então, vende-se volatilidade quando ela está em alta. O problema é que a gente nunca sabe o quanto que pode ir, né? E a gente compra a volatilidade quando ela está em baixa, mas aí existe um outro problema. A gente também não sabe o quanto tempo ela pode permanecer em baixa vol, né? Aqui uma outra métrica que eu gosto de mostrar, assim, né? Como que as finanças comportamentais elas acabam movendo a gente, seja para quem opera com risco direcional, seja para quem faz operações, que é o que eu acho que eu estou tentando passar como pano de fundo aqui, são as operações sem risco direcional, né? Quando você opera tempo ou volatilidade, certo? E nesses casos, assim, eu vou dar um exemplo aqui, não, a expectativa que os preços continuarão a cair vai ter um desequilíbrio entre as calls e as puts, ou seja, o valor extrínseco das calls ele diminui muito, porque ninguém quer comprar se o mercado não para de cair. As pessoas ficam mais desesperadas para vender. Isso faz com que a proteção custe mais caro. Basta ter o raciocínio de quem faz seguro de carro e mora numa região com grande índice de roubo, né? A mesma coisa no caso das calls. Quando a gente tem um mercado mais otimista, mais eufórico, a gente vai ver que existe um desequilíbrio, ou melhor, fica uma distorção
entre preço extrínseco de call e preço extrínseco de put, sendo que o das calls ficam mais agressivos, né? Ficam mais expressivos do que os das puts, já que ninguém se preocupa tanto com proteção, ou melhor, com hedge de queda, né? Que seriam as puts, quando o mercado está mais eufórico. E a maior incerteza e, consequentemente, um bom ponto para se operar volatilidade, desde que, né, você pegue aquele momento montar a operação, nas regiões técnicas de liquidez. Aí é VWAP, média móvel. Mas isso assim, não é setup, óbvio, né? Pelo amor de Deus, acho que não tem ninguém aqui que precisa disso. Mas é mais que são pontos onde você sabe que o preço não vai parar, ou que o preço não deve permanecer por muito tempo. Se o mercado é baseado em distorção de informação e distorção de opinião, o mercado não vai ficar muito tempo. Quando eu digo mercado, o preço de um ativo não fica muito tempo sobre uma VWAP. Né? Por quê? Porque ali está todo mundo mais ou menos comprado e vendido na mesma região de preço. Né? Então, comprados e vendidos estão proporcionalmente ao volume operado na mesma região. A mesma coisa com uma média móvel, com o tempo está ficando menos importante, mas ainda assim é a referência inicial para todo mundo que opera. Pessoal, eu vou parar nesse slide especificamente de volatilidade, porque daí a gente começa um outro tópico na próxima aula. Eu peço de novo desculpa pelo incômodo aí no começo, o atraso, a internet aqui de casa falhou, e ainda o pedacinho inicial que eu estava falando de valor intrínseco e extrínseco, eu acabei não estando compartilhando tela, erros de iniciantes, mas não vai voltar a acontecer, prometo. Obrigado, Gustavo. Agradeço aí pela excelente aula e a próxima aula, só para comentar com o pessoal, vai ser na próxima terça-feira, às 19h30. Então, daí a gente vai continuar o curso. Já tem a aula 0, que eu chamei lá no YouTube, que seria uma revisão do que é opções. Então, se você não compreendeu todo o conteúdo dessa aula, vai lá no YouTube, dá uma olhada na aula de revisão. Depois eu vou deixar essa aula disponível ainda para o público. Assista essa aula de novo, porque é importante assistir mais que uma vez. Às vezes a gente passa o conteúdo, mas até ele gravar, ficar digamos assim, na veia, ficar na ponta da língua, demora um certo tempo. Então aí quero agradecer muito ao Gustavo. E daí aqui eu vou passar para o pessoal algumas informações ali do grupo dos apoiadores, para quem quiser saber como que faz ali para acompanhar o Gustavo e quiser acompanhar o Gustavo nos grupos ali dos apoiadores, iguais que vão ser os temas das próximas aulas. Só complementar rapidinho, Alex, eu parei num ponto aqui, pessoal, que assim, o que eu vou falar na próxima slide, né? Quais são os drivers de volatilidade? Eu acho que a gente tem um sexta-feira bem interessante, que é o payroll. A gente, né, via chamar hoje ou ontem, não foi o Jeff ou um colega do grupo lá, que comentou do Paul da plataforma da Bloomberg, né? E a gente vê, também acompanha aqui pelos outros, né? Pelo Broadcast, pelo Valor Pro. E a gente conversa com as pessoas e tem mais ou menos uma noção. No Brasil é improvável que venha menos de 1%. Né? Mas, enfim, nada definido. E sempre existe uma possibilidade da gente operar pequeno e acreditar numa expectativa que não se... ou melhor, numa possibilidade que todo mundo está enxergando e que ela não se concretize. Então, uma tesouraria, quando ela vai montar uma posição proprietária, a primeira coisa que ela olha é assim, para onde está todo mundo olhando? Pô, para aquele lugar. Então, beleza, vale a pena assumir risco direcional? Vale a pena, enfim, operar o que está todo mundo operando? Ou vale a pena a gente pegar um pouquinho e uma posição pequena num ponto onde ninguém está operando? Isso tem um pouco de cisne negro, tem um pouco de dynamic hedging, né? Então, é interessante que muitas mesas e, consequentemente, muitos traders de alta performance, de alto desempenho, operam para aquele lado que não tem tanta gente olhando. Né? E, consequentemente, é onde se gera a absurda volatilidade. Deu uma falhada no seu áudio agora. No todo? Agora voltou ali. Que você estava falando ali
dos pontos que teria uma volatilidade absurda, que seria um outlier, no caso. É. E, enfim, a partir desse tema, eu ia mostrar, né, o que são os drivers de volatilidade, que acho que a maioria conhece, e a partir deles a gente falar do tempo, porque quando a gente compra a volatilidade, o preço tem que andar. Não importa se vai para cima, se vai para baixo, se vai ficar oscilando, o preço tem que andar. Não pode ficar parado, porque senão nos custa o tempo. Quem não assume risco direcional, assume o risco de tempo. A sua operação ela tem um custo no tempo. E o inverso é verdadeiro. Quem opera venda de volatilidade, você fica comprado em tempo. Ou seja, para você, quanto menos o papel andar ao longo dos dias, melhor. Então, para a gente chegar nesse próximo tópico, ainda um pouco distante, né, de precificação de volatilidade, um pouco mais a fundo aí nas opções, a gente vai partir, então, dessa análise dos drivers de risco, né, e, consequentemente, do impacto que o tempo passa a ter numa operação de volatilidade. Tudo ainda Bacana. meio superficial, mas, enfim, a aprofundar. Opa, deu uma falha de novo no finalzinho do áudio. Eu só Fechou? complementei que um pouquinho superficial. A gente vai comentando superficial, mas é para abrir caminho para a gente se aprofundar nos temas. Né? Ah, com certeza, tem que ir gravando bem essa base, né, para anotar esses pontos principais. Venda de vol, compra de vol, o que significa ele com relação ao tempo. Por exemplo, foi a última coisa que eu anotei, revisar esses conteúdos para a gente começar a mergulhar mais profundo aí nos conceitos de opções que a gente vai chegar para assuntos bem mais complexos lá para a segunda parte do curso, que vai ser as aulas 5, 6, 7 e 8 lá. É isso aí. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero agradecer a todos que estiveram presentes aí na live. A gente decidiu de última hora trazer essa live para o canal aberto. É a primeira tentativa aí de fazer a live no canal aberto aqui para vocês. Essas aulas e lives sempre acontecem no canal fechado, no canal de apoiadores. E como que você faz para entrar no canal de apoiadores? Tem um valor ali que dá menos que R$ 1 por dia, né? Um valor irrisório, que é o valor ali que eu utilizo para contribuir e pagar as custas do canal, né? Questão de servidor, fontes de notícias, e todo a equipe, tudo que está em volta da infraestrutura aí que eu estou colocando nesse projeto do Alex Economia aí, que já vai mais de 1 ano e meio. Se alguém tiver alguma dúvida ali, é só procurar meu arroba Alex Principal no Telegram, você já consegue entrar em contato comigo, quiser tirar alguma dúvida de como entrar no canal. Eu vou deixar a aula 00 lá disponível mais um tempo no YouTube. Vou deixar essa aula inicial aqui, essa primeira aula, lá no YouTube também, que é para que vocês possam revisar e estar preparado aí para quem quiser entrar na aula 2 lá no canal fechado, vai ser bem-vindo. Então, só para comentar ali quais que vão ser os próximos tópicos, né? Na aula 2 ali o Gustavo vai falar sobre Black Shoes, vai falar sobre a parametrização, as gregas, no caso, que as pessoas perguntam bastante o que são as gregas das opções. A aula 3 ali a gente vai falar um pouco mais de operações a seco, hedge. A aula 4 a gente vai fechar com uma revisão conceitual e uma revisão operacional e o Gustavo vai fazer uma pequena avaliação. E daí em julho a gente vai para a segunda parte do curso, que vai ali, a gente vai falar sobre delta neutro, gama comprado, gama vendido, fluxo de caixa, gestão de risco, falar sobre eventos atípicos, né, o cisne negro, um pouco sobre na Cinta Lab ali, e a gente vai fechar numa última aula, que seria a aula 8, que vai ser outra aula de conceitual e revisão operacional e avaliação. Então, se você gostou aí, entra no meu YouTube, lá no Alex Economia. Eu vou deixar disponível essas aulas. Se inscrevam lá no canal e deem um like lá, compartilha para quem tem interesse em opções, para aprender da forma correta aí sobre esse tema aí que também eu gosto muito. Se alguém tiver alguma dúvida aí, se quiser falar, fica à vontade. Senão a gente encerra por aqui por hoje. Opa.
Bom, não tem ninguém com a mãozinha levantada. Se alguém tiver qualquer dúvida, deixa as perguntas lá no canal de opções, né? Lá no, só para lembrar, no canal de apoiadores a gente tem um grupo de opções, tem um grupo de criptos, tem um grupo geral para a gente falar sobre mercado e tem o canal do Panorama, onde tem as cotações, e também temos um canal principal ali onde eu posto alguns artigos mais interessantes da semana e algumas informações aí que eu não consigo compartilhar no canal aberto, mas eu mando lá pro pessoal no privado. É isso aí, galera. Boa noite, abraços.